Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui, pastor José de Moraes, para adentrar mais em uma lição desse primeiro trimestre, a quinta lição, que tem por título O Avivamento na Vida da Igreja. O texto áureo está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Verdade prática, amada, é que ao longo dos anos a igreja experimenta avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura em classe ela está registrada também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Amados, nós não vamos ler, para ganharmos tempo, o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Vamos ser bastante objetivo aqui, queremos trazer concernente à lição. Depois, irmãos, leia a lição em classe, tá certo? Mas a lição, essa lição, ela também tem três objetivos. O primeiro é explorar a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo, examinar o dinamismo da igreja apostólica. E terceiro, e último objetivo, é demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. A introdução, amado, na sua lição diz assim: no primórdio da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os seus dias atuais. Palavra-chave desta quinta lição é vida. Vida, fundamental, Ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala vida, irmão, a vida é na plenitude, Vida diante de Deus, vida em santidade. Vamos lá. Primeiro tópico, irmão, desta lição tem por título o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O primeiro subponto do primeiro ponto diz assim: o chamado abrangente de Jesus, o chamado abrangente de Jesus. E na lição diz assim: a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Então, amados, essa experiência do batismo no Espírito Santo, ela tem que ser introduzida na pessoa o qual ela foi salva, a pessoa bendita de Jesus. Por quê, amados? Porque quando uma pessoa ela aceita e recebe a salvação, recebe o sacrifício que Jesus ele pagou ali pelos nossos pecados na cruz do Calvário, aquela pessoa ela recebe o Espírito Santo de Deus. Ela recebe o Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver no decorrer dessa lição, como já vimos na outra lição anteriormente, que batismo no Espírito Santo é diferente de ter o Espírito Santo na sua vida. Ter o Espírito Santo de Deus, irmãos, não vamos confundir. O Espírito Santo de Deus é para todas aquelas pessoas que aceitam e obedecem e têm comunhão com Deus. Tá certo? Não é aceitar Jesus e viver uma vida de todo jeito, como vivia antes. O importante é eu ter uma igreja para adorar a Deus. Não, irmão. Uma vida em Cristo, tá certo? É uma vida diferenciada, é uma vida de oração, é uma vida dedicada a Deus. Então, batismo no Espírito Santo, para esse batismo acontecer, esse derramamento de poder, o primeiro
ponto necessário que a pessoa tem que ter é ser salvo. É ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Porque o batismo só vai acontecer quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tá certo? Para que tenha o Espírito, para depois ter o batismo no Espírito. Aí nesse batismo no Espírito, que é a promessa do Pai, tá certo? Quem batiza é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o céu. Preenchimento, irmão, né, irmãos? Vamos ler. Então, muitos se enganam e enganam a outros. Tá certo? Muitos se enganam muitos a outros. Tá certo? Se enganam o que é um batismo, acham que o batismo no Espírito Santo é quando a pessoa recebe a Jesus, já tem um batismo no Espírito Santo, e outros também, eles enganam e se enganam, porque aprendeu assim, estão vivendo assim e crê assim, tá certo? Mas a gente sabe que o batismo no Espírito Santo é diferenciado de a pessoa ter o Espírito Santo de Deus, tá certo? Que quando a pessoa ali o recebe, é selada, quando a pessoa recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela passa a ter o Espírito Santo de Deus. Agora, o batismo, o selo, irmão, é diferenciado de uma conversão, tá certo? O selo é uma promessa, o selo, o batismo, quem batiza é Jesus. Imaginando que pelo fato de pertencer a uma igreja evangélica, estão automaticamente salvos. Então, deixar bem claro aqui que por uma pessoa pertencer a uma igreja evangélica, tá certo? Não quer dizer que essa pessoa está salva, tá certo? Aceitou Jesus, né? Mas não quer dizer que essa pessoa esteja salva. Por quê? Muitos aceitam a Jesus, aceitam seu sacrifício da sua maneira. Aí fica crente de 3S, mais uma vez eu bati nessa tecla aqui, crente de 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Não é assim, irmão, né? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Jesus dê fruto e os vossos frutos permaneçam. Então, Jesus não chamou para a gente ficar sentado, satisfeito, tá certo? Não, de maneira nenhuma. Então, existem pessoas que elas enganam e se enganam, tá certo? Que acham que salvação, uma vez salva, salvo para sempre e da sua maneira. Não é bem assim, irmão. Só é salvo, no entanto, quem atende às condições indispensáveis para receber bênçãos dos céus. Primeiras condições, irmãos, a gente pode até colocar aqui, basicamente, primordial, é arrepender-se e crer no Evangelho. Quando a pessoa arrepende e crê no Evangelho. Segundo, como está, crê e obedece no Evangelho. Crê e crê no Evangelho, como está registrado em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Segundo ponto, obedecer a Deus. Não é crer por crer. E não é apenas crença. E crer crer por obediência. Com obediência, como está registrado em Mateus 7, 21. E o terceiro ponto, irmão, é santificar-se. Está escrito, segue-se a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aí existe um processo, né? Requer o processo de santificação, que é um processo que ali que você vai crescendo, né, de maneira ali, através deste processo de você estar buscando, do processo de você estar ali realmente descendo a pessoa do Senhor Jesus, você vai evoluindo, irmão. Você vai crescendo na graça e no conhecimento. Mas então, para a certeza da pessoa ser salvo na pessoa bendita de Jesus, primeiramente é de se arrepender e crer no Evangelho. Eu me arrependi, creio no Evangelho, aceitei Jesus, tá certo? Depois é obedecer a Deus, porque muitas vezes a pessoa crê, né? Obedece ao Evangelho, mas muitas vezes não crê em Deus como devia crer. Não, eu creio, mas eu acho, né? Eu acho. É o que a Bíblia acha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, para anteceder o batismo no Espírito Santo, ele chama, né? A gente vê que Jesus, ele veio no seu papel, ele
criou a igreja, tá certo, irmãos? Estava formando a igreja, só que a igreja iria ser firmada na pessoa dele. Ia ser fundada, mas Jesus precisava realmente levantar as pessoas que iriam fundar essa igreja materialmente falando, tá certo? Jesus ia levantar essas pessoas, que ia encabeçar essas pessoas para estar na frente para a fundação da igreja terrena aqui. Então não era qualquer pessoa, tá certo? Jesus escolheu, não foi também pessoas letradas, pessoas eloquentes, não. Jesus escolheu pescadores, escolheu pessoas realmente ignorantes, tá certo? Mas pessoas que tinham o temor de Deus, e ali Deus se utilizou. E depois que essas pessoas receberam a confirmação e obedeceram de permanecer na promessa em Jerusalém, do qual a promessa tem que se cumprir, como está no livro de Joel, elas foi preenchida a plenitude e foram cheios do poder de Deus. E o segundo ponto do primeiro ponto, o segundo subponto do primeiro ponto é que a promessa é para todos os salvos. Essa promessa do batismo, né, a descida, né, do poder de Deus, o batismo no Espírito Santo, é para os salvos, não era para qualquer pessoas, não é para os ímpios, né? Não era para os incrédulos, irmão, é para os salvos, é aqueles seguidores de Jesus, tá certo? Era para os judeus naquele tempo, tá certo? Também atingindo realmente aqueles que confessaram, aqueles que creram na mensagem do Evangelho, outros judeus peregrinos, tá certo? Que vinham de outros lugares, estavam ali e creram porque a gente vai ver, existia a segunda festa do judeu, era a festa de Pentecostes, ou seja, a festa das colheitas. E ali se reuniram naquela época ali, e ali, naquela época também Deus ali, reunido o povo todinho, Deus fez um grande milagre, reavivou a sua fé através daquela descida do Espírito Santo de Deus, porque precisava, irmão, desse preenchimento, dessa plenitude, para que o povo pudesse ser destemido para levar e para fundar aqui na terra a igreja do Senhor. Ou seja, os primeiros a receber esta manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvo, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração, como está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Eles esperavam, irmão. Então, esta promessa, irmão, é para os salvos e para quem está esperando. Para quem não está esperando, irmão, não tem essa promessa. E Jesus está vindo buscar a sua igreja, também a promessa dele é para quem está esperando, para quem acredita, irmão, no arrebatamento da igreja. Então, é para os salvos. Aleluia! É para todo aquele que crê e professa que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, né? Eles esperam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos que estavam reunidos e assentados na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles esperaram e aquela promessa se cumpriu naquele dia de Pentecostes. Uma análise nossa aqui que colocamos aqui é o seguinte, que análise exegética, simples e direta, com base no texto citado, não deixa a menos dúvida de que o batismo no Espírito Santo foi enviado por Deus para todos que se convertem a Cristo como Salvador, ou seja, os que atendem o chamado de Jesus pela fé na sua palavra. Então, o batismo no Espírito Santo, quando a pessoa ela recebe a Cristo, ela é selada, né, pelo Espírito Santo de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus, tá certo? Ela recebe. E agora a promessa do batismo é a promessa, né, que estava ali registrada no livro de Joel, veio se cumprir na igreja primitiva, um cumprimento da promessa de Deus. Ela desce e é batizada através do Espírito que já estava sobre aquela pessoa. Então, para a pessoa receber o batismo no Espírito Santo, irmãos, a pessoa tem que ser salva. Porque o Espírito Santo, irmão, ele é uma pessoa. É o Espírito de Deus. Ele tem um ciúme, irmão, no sentido de zelo pela sua igreja. E jamais ele vai fazer morada, irmão, num coração cheio de rancor,
cheio de pecado, cheio de malícia. Não, irmão, tem que ser uma nova criatura. Para depois ele fazer morada, para depois a promessa ser cumprida, ser selada. Porque esse selo quem bate é Jesus, quem confirma é Jesus. Terceiro subponto do primeiro ponto é assim, o engano dos sensacionistas. Diz assim na lição, o sensacionismo é uma corrente da teologia reformada, ou seja, de algumas igrejas históricas, né, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Eles creem assim, que os dons espirituais foi para o tempo apostólico, foi para os judeus daquela época, não nos dias de hoje, cessaram, tá certo? Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais era apenas para os dias apostólicos, como eu falei, né? Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outro ainda que, seguindo seus teólogos, né, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, como a gente já deixou bem claro aqui, né, irmão? Batismo no Espírito Santo não tem nada a ver quando a pessoa recebe o batismo da conversão, o Espírito Santo na conversão, tá certo? A pessoa recebe o Espírito Santo sobre a sua vida, porque ali ela agora foi selada. Agora, quem batiza, quem sela com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é Jesus. Tá certo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a nossa observação é que o sensacionismo, quer dizer, eles têm a visão de que os dons milagrosos de língua e cura se cessaram. Se cessaram, ou seja, que o fim da era apostólica trouxe um fim aos milagres associados a esse período. Foi só naquele período, então não existe mais, irmãos. Mas a promessa, deixando bem claro aqui, amados, para você se destacar, a promessa é para os que creem, aos que creram, tá certo? É para quem crê. Quem deu crédito, como Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então a promessa, irmão, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra dele. Então essa promessa, irmão, é para aqueles que estão inseridos na palavra, aqueles que estavam esperando, por isso que estavam no cenáculo. Quase 3.000 almas ali, irmãos, ali teve aquele movimento, né? Onde 15 nações estavam reunidas ali, irmão. Foi um poder tremendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A maioria deles crê que, embora Deus possa e ainda faça milagre, hoje o Espírito Santo não mais usa o indivíduo para realizar sinais milagrosos, né? A gente respeita, mas nós pentecostais, tá certo? Lavado, remido pelo sangue de Jesus, a gente recebe esses dons, tá certo, irmãos? Se alguém não recebe, não acredita dessa maneira, está perdendo, né, irmãos? A gente respeita, mas nós respeitamos, tá certo? A posição de cada um dos irmãos, porque só tem o que perder, irmão. E quem crê só tem o que ganhar. Segundo ponto da lição, o dinamismo da igreja apostólica. Primeiro subponto do segundo ponto diz assim, a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali o Pentecoste, o Senhor da igreja, iniciou o maior avivamento da história humana, né? Pentecoste foi ali, aquele batismo ali, irmão, no dia de Pentecoste, né, que a gente vai ver que esse Pentecoste também era tido ali como era uma grande, né, celebrações dos judeus, que o dia de Pentecoste também realmente celebrava o dia da colheita, né, que representa o dia da colheita, tá certo? E os judeus comemoravam, além da Páscoa, que era um dos primeiros e segundo Pentecoste, era uma das grandes festas, que os judeus comemoravam,
tá certo? E a gente vê que a igreja ela foi avivada, irmão. Os apóstolos reunidos ali no cenáculo, todos foram preenchidos, irmão, né? Foram avivados, porque a igreja precisava desse revestimento de poder. A gente vai ver que Pedro, irmãos, ele ali tinha negado Jesus, mas anteriormente Pedro andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas Pedro ainda, irmão, não era convertido, era convencido. João, né, era tão agarrado com Jesus, né, era o mais próximo a Jesus, mas no dia que Jesus estava ali sendo, ali, irmão, julgado ali no Sinédrio, né, ele não estava mais perto de Jesus. Pedro já estava ali entre a multidão, mas de longe ali, e quando disseram, tu é um deles, ele negou Jesus ali 3 vezes. Mas Jesus teve um encontro com esses discípulos. Jesus ali realmente aumentou a fé desses discípulos. Jesus reavivou a sua fé. Jesus renovou as esperanças que estavam mortas. E confessou Pedro 3 vezes ao Senhor, que ia negar 3 vezes. E ali, irmão, ele recebeu a graça e o poder de uma maneira tão tremenda que quando ele entra, irmão, no cenáculo ali, irmãos, a gente vê que Deus faz maravilha na vida de Pedro, né? Mas a nossa observação aqui primeiro é que Jesus comissionou os discípulos e conferiu-lhe a autoridade, né? Jesus comissionou aos discípulos e conferiu-lhe as autoridades, né? Assim, desde o dia da ressurreição, havia um novo relacionamento entre ele. Já era a igreja, a eclésia, né? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus não instituiu uma organização, mas sim um organismo vivo. A gente lembra que Jesus ele não instituiu uma organização, uma igreja local, tá certo? Mas sim um organismo vivo dentro daqueles que o cria, né, irmão? Podemos dizer que a igreja foi construída por Jesus durante o ministério terreno ao lado dos seus discípulos, tá certo? Constituída por Jesus durante o ministério terreno ao lado de Jesus. Mas sabe quando, né, a igreja ela foi confirmada, irmão? Jesus ali deu continuidade porque Jesus ali ele separou os líderes que estariam à frente para ali dar continuidade, abrir aquelas igrejas. Ele separou os seus apóstolos para dar continuidade, porque os apóstolos ele aprendeu com Jesus, mas precisavam do revestimento de poder, irmão, para que o evangelho pudesse ser expandido. Porque precisavam do revestimento de poder, como Jesus ele teve o revestimento de poder quando ele foi batizado ali nas águas batismais, não por remissão por seus pecados que ele não tinha, mas pelos nossos pecados que estavam sobre a sua vida ali. E ali o Espírito Santo ali selou, ali batizou ali, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Foi selado o Espírito o Espírito Santo foi selado sobre a vida de Jesus ali, através do revestimento de poder que ali Jesus também teve a sua natureza também divina, porque precisava de poder para realizar tais milagres, porque depois desse batismo ali nas águas batismais, depois que ali quando Jesus orou, o céu abriu, ali foi batizado, o Espírito Santo desceu ali, tocou ali, e o revestimento de poder foi sobre a vida de Jesus. A gente vê que ele dali ele foi conduzido a ser tentado no deserto e venceu pela palavra. E Jesus fez prodígio e maravilha também porque através desse revestimento de poder. E a igreja precisa desse revestimento de poder, irmão, para dar continuidade à igreja do Senhor. Podemos dizer que a igreja foi construída por Jesus durante o ministério terreno, ao lado dos seus discípulos. Segundo subponto do segundo ponto, diz assim, a igreja depois do Pentecostes, né? Jesus estava formando a igreja, agora vem a igreja depois do Pentecostes, depois que a igreja, ela recebeu, irmão, o batismo, a igreja, ela recebeu a promessa que seria derramada, diz assim na sua lição, o sinal do poder de Deus nos Atos Apóstolos pode ser resumido assim, conversões, final da história, irmão. O que aconteceu, irmão, através daquele poder, né, sobrenatural. Houve conversões, pessoas aceitando o evangelho,
pessoas crendo em Deus, pessoas que tinham suas esperanças, suas convicções religiosas de maneira diferente, se converte ao cristianismo, a Cristo, né? A gente vê também, irmãos, poder, né? O poder, a gente vê batismos, os quais eram os frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Aí diz que após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade o nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Ou seja, antes a gente observa que quando Jesus ele foi crucificado, quando Jesus morreu, a igreja estava, irmão, assim, se escondendo, com medo da perseguição. Alguns discípulos, Jesus estava indo para Emaús, aí Jesus ressuscita, Jesus vai atrás daquele discípulo, Jesus renova a esperança no coração daqueles discípulos, Jesus se revela e eles voltam para o cumprimento da promessa. Porque esta promessa, irmão, o poder, a unção do Espírito Santo, precisamos sobre a nossa vida. Precisamos de revestimento de poder para suportarmos, irmãos, esse trabalho aqui na terra dos viventes. Porque muitas vezes o crente é afrontado, o crente é perseguido. Precisamos ter sabedoria, irmão, do alto, para sobressairmos as ciladras, né, do adversário, né? Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, ao som e poder do Espírito Santo. Isso nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Nessa igreja, havia também temor, sinais e maravilha. Principalmente, irmão, temor, sinais e maravilha, porque os sinais, irmãos, e maravilha também tem que ter temor, porque se a gente não tiver temor, irmão, amor, a obra do Senhor, temor, irmão, tudo que estamos fazendo para Deus, não fazer de todo jeito, fazer da melhor maneira, irmão, um trabalho racional, irmão, para Deus, um culto racional. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Diz que além do cuidado especial para com os irmãos carentes, também tinha, irmão, através desse revestimento, Deus colocou amor. Porque obra sem amor, irmão, Deus não está nesse negócio. O amor, irmão, é um dom de Deus também, irmãos. E o Espírito Santo, ele vem ali, derrama os dons, irmãos. E ali um dos dons também é o dom do amor, irmão. E Deus colocava amor no coração, principalmente para aqueles irmãos carentes, irmão. Deus colocava para que possamos ter amor, irmão. Diz também, irmão, o avivamento espiritual da igreja apostólica, irmão, revela um profundo compromisso em duas esferas, né? E vamos destacar aqui as duas esferas. A espiritual, como está falando na lição, através da piedade e a palavra e a oração, e a social, né, como comunhão e suprir a carência. Nós destacamos aqui, irmão, nesse segundo ponto aqui, que no dia de Pentecoste, também chamada festa da colheita, como já falei antes, no cenáculo de Jerusalém, todos foram impactados com o batismo no Espírito Santo, com sinais extraordinários que causaram grande alvoroço, né? Grande alvoroço entre os judeus, residentes ali, e os peregrinos de cerca de 15 nações que para lá se deslocaram a fim de comemorar a segunda maior festa judaica, o Pentecoste. Foram para ali também comemorar, e naquele cenáculo ali, irmãos, onde estava reunido em Jerusalém, o poder foi derramado. Línguas repartidas como de fogo foram batizados. 15 nações existiam ali, irmãos, que tinha outras pessoas de outras nações e ficava assim abismado, assim, essas pessoas são judeus, como é que a gente fala em nossas línguas? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que o batismo, irmãos, em língua é para a obra de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Deus nos revela, Deus nos mostra. Para quê, irmão? Porque muitas vezes, irmãos, esse batismo é o cumprimento, no sentido que é evidência de falar em línguas estranhas, irmãos, o batismo é evidência essa. Porque muitas vezes você vai ser enviado para outra nação. E muitas vezes você vai se deparar com aquela língua. E você não tem experiência. Você não tem intimidade. E Deus prepara. Deus muitas vezes ele dá o dom. E ali você ali faz obras gloriosas. Porque Deus manifesta a língua daquele lugar e você começa a proferir e você começa a evangelizar. Porque isso é uma promessa de Deus, irmão, mas uma certeza, né? A confirmância do batismo no Espírito Santo naquele momento lá é falar em línguas estranhas. Então, essa é uma evidência de batismo no Espírito Santo. É falar em línguas. Tá certo, irmão? Para que quando for preciso você ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ser colocado em prática, você ali, irmãos, tem este selo, tem esta evidência que Deus o selou na sua vida. Foi tão grande poder que caiu sobre eles, que Pedro, o mesmo que há poucos dias negara Jesus 3 vezes, levantou-se com tão grande poder e autoridade, explicando o significado daquele fenômeno espiritual que hoje se fizeram ver nos primeiros sinais representados pelos seguidores do Nazareno. Então, aquelas pessoas que seguiam Jesus, que criam em Jesus, tá certo? Recebeu um poder tão tremendo, louvado. E muitos que estamos ali, irmão, muitos de outras nações lá, e viram e contemplaram, irmão. E Pedro precisava desse revestimento de poder, irmão. Observe. Pedro foi separado por Jesus, irmãos, especificamente por Jesus. Jesus disse, segue-me, e Pedro seguiu. Mas Pedro precisava se converter, irmão, porque tinha algo que Deus sabia que Pedro ali ia negar naquele momento, então precisava também desse revestimento. Os seus discípulos precisavam desse revestimento de poder para dar continuidade a esse trabalho, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê que quando Pedro ele recebeu esse poder, irmão, ele foi uma pessoa destemida. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro e último ponto, irmão, fala sobre um ministério ungido para os dias atuais. A gente coloca assim, irmão, no mundo nunca houve tantas igrejas e ministério como hoje, né? A gente vê no mundo nunca houve tantas igrejas e ministério como hoje. Em termos gerais, há milhares, cada um com suas doutrinas. Em termos gerais, há milhares, e cada uma com suas doutrinas. Ensino e liturgia. E grande parte delas, contudo, falta a verdadeira unção do Espírito Santo. É a razão, e bem evidente, a falta do poder do Espírito Santo mediante o batismo pentecostal. Né, irmãos? E sabemos que muitas delas falta esse poder, né, irmão? Que é descido dos altos por motivo que já crê, que já, quando a pessoa aceita Jesus, já foi batizado no Espírito Santo, né, irmãos? Através das suas liturgias, através da sua doutrina, suas intuitivas, e aprende assim, né? E a gente ora para que o Senhor possa realmente ali, verdadeiramente, né, tirar as ataduras e venha realmente receber a unção dobrada, como Eliseu pediu a Elias. Se tu me veres, quando for tomado, pede o que tu quiseres. E Elias viu, contemplou, porque estava ligado, estava, irmãos, em evidência, estava ali ligado, irmãos, estava ali naquele momento glorioso, e Deus ali permitiu ele ver a partida do profeta Elias na carruagem de fogo sendo tomada, e ele pediu a unção dobrada do Espírito Santo de Deus, que possamos, irmão, ter uma unção, e essa unção seja dobrada. Deus quer dobrar essa unção na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse terceiro ponto está dividido em 3 pontos, irmão, 3 subpontos. O primeiro subponto diz assim, na unção do Espírito Santo. Diz assim na lição, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação, de vida para Jesus,
expulsa de demônio e posição de mão sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesse dia, tá certo, irmão? Precisamos desse revestimento, precisamos desta unção, tá certo, irmão? Para que quando você pregar, almas venham a se render. Precisamos dessa unção, como foi dito na lição anterior. Quando você estiver louvando na igreja ali, almas venham a se render. Quando você estiver falando do amor de Deus, lendo a palavra, para uma pessoa, para uma multidão, o Espírito Santo venha convencer através da pregação, aleluia, do pecado, do juízo, da condenação, aquela vida que está perdida. E colocamos aqui, irmão, que sem os dons espirituais, uma igreja não passa de uma associação de direitos privados, de caráter religioso, sem fins econômico ou lucrativo. Ou o que é, então, o ministério ungido? Então, o ministério ungido, irmão, ao invés disso, precisamos, irmãos, de poder, revestimento, para que possamos ver os sinais se cumprir através da minha vida, da sua vida. Falar em novas línguas, pôr as mãos sobre os enfermos serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, dano nenhum será, né, dado à sua vida. Orarão pelos enfermos. Isso é poder, irmão. Isso é a unção do Espírito Santo manifesto na nossa vida. O segundo subponto, o terceiro ponto é autenticado por Deus. O ministério, irmão, ungido, não se desenvolve apenas por intermédio de um instrumento formais e acadêmico dentro dos padrões hermenêutico, exegético, homielético da pregação. É interessante ter isso, irmão. Tá certo, irmão? Não estou desfazendo de maneira nenhuma, irmão. Eu sempre digo assim, conhecimento é poder. Tá certo, irmão? Mas a observação é o seguinte: todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam, irmão. Tá certo? Só esse ensinamento não basta. Tá certo, irmãos? Se eu não tiver unção, se eu não tiver o preenchimento do Espírito Santo, poder de Deus na minha vida, né? É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, né? Quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmada a palavra com sinais que se seguiam. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada, sinais de prodígio de Deus. Ou seja, então, uma das evidências, irmãos, são sinais. Tá certo? E esses sinais, irmãos, ele não vem do seu conhecimento teológico, exegético, né, hermenêutico, de maneira nenhuma, irmão. Vem através, irmão, da experiência, tá certo? De vida que você tem com Deus, através da unção do Espírito Santo, aleluia, de Deus derramado na sua vida, através dos milagres e dos prodígios que o Espírito Santo vai operar em sua vida. Observe, irmão, que o Espírito Santo de Deus vai operar em sua vida. Nada é seu, irmão. Tudo é emprestado. Tudo é emprestado. Até a palavra que você prega, esta palavra ela é emprestada. Amém, irmão? Ela não é sua, mas ela está na minha boca e na sua boca. Tá certo? E Deus espera que este instrumento ele possa ser usado de maneira, irmão, para a glória do nome dele. Tá certo? Que tudo aqui, irmão, é emprestado. Tá certo? O vaso não vinha se honrar, se glorificar, porque estamos aqui, irmão, pela misericórdia de Deus. Quer era você, não prestava para nada, quer era eu, mas Deus honrou o vaso. Deus tirou do mudando, agora mudou sua história, agora bate ali, realmente colocou o Espírito Santo sobre a sua vida e ali selou, batizou e deu sinais na pregação. Deu ministério também ali, realmente, no louvor, na oração. E ali, muitas vezes, a gente não pode se exaltar porque tudo é emprestado, não é nem meu, irmão. Ali tudo vem de Deus. E o terceiro, irmão, e último ponto aqui é que glorifica a Cristo. Glorificar a Cristo é que o ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Não por acaso,
Nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Tá certo? Deve glorificar a Cristo e não ao homem. Muitas vezes a gente vê, o homem, ele é ali tomado por Deus, né? E muitas vezes ele deixa ali a glória de Deus se manifestar mais e mais, porque ele começa a querer se manifestar da sua maneira, a querer dali daquela glória de Deus tomar também posse daquela glória, né, irmãos? Aí começa a falar ali das coisas, observe, que ele foi tomado no poder de Deus e daqui a pouco ele começa agora a ser tomado também, irmão, da vontade da carne de ser glorificado naquele poder. Acha que é o bam, acha que pode, você não pode nada. Eu não posso nada, você não tem nada. Tudo que temos é emprestado. Os dons foi para glorificar a Cristo, tá certo? Foi ele que te resgatou, foi ele que tirou lá do mudano, tá certo? É para glorificar os dons espirituais, não é para glorificar o homem não. Não é para mostrar que Deus é na sua vida só não, irmão. Não é para mostrar que ele é o homem de Deus, não é para mostrar que ali é Cristo na vida de fulano. É Deus na vida de fulano. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Eliseu passava, irmão, Eliseu não tinha uma Bíblia na sua testa, mas o que dizia? Alguém quando passava observava-se, verdadeiramente ali é um santo homem de Deus. Por quê? Porque ele falava e ele andava e pregava e vivia o que pregava. Amém? Conclusão, irmão, aqui, a igreja apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo do Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregado. O que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chamar apagar. Não podemos deixar que a chama venha apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível ainda hoje, tá certo? Essa chama tem que ser acesa. A unção, como eu já disse, a unção é algo sobrenatural, né, irmãos? E muitas vezes alguém quer ter essa unção, né? Mas Jesus, ele quer derramar esta unção sobre a vida de todos os obreiros, tá certo, irmãos? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né, irmãos? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? E o são, irmão, é que uns são, irmão, e outros não são. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, o são, irmãos, é a plenitude de Deus, da graça, do poder de Deus derramado sobre a vida do obreiro, né? É o revestimento de poder. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua parentela. Desde já, você que não é inscrito no canal, irmão, se inscreva, compartilhe este vídeo. Deus abençoe a sua família. E, irmão, não esqueça de curtir o vídeo. Se não gostou do trabalho, irmãos, se gostou, dê o like. Se não gostou, não tem problema, irmãos. Nós estamos aqui, irmão, para fazer meio de vida, irmão, da palavra de maneira nenhuma. Estamos aqui divulgando, porque a Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebeis, tá certo? Se gostou, irmão, né? Ali, irmão, ajuda o canal. Se também não gostou, deu um dislike, eu não gostei desse trabalho. Fique à vontade, irmãos, tá certo? Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.